Bem, nesse momento vamos discutir as causas da inflação, né? O que causa a inflação? Vou começar por essa imagem aqui, né? Fato interessante no ano de 2012. O que aconteceu em 2012? Tivemos números recordes no índices de viagens aéreas, os aeroportos lotados. O que acontece no mercado quando a gente tem, por exemplo, uma demanda alta? Essa imagem aqui, ela ilustra o quê? Na opinião de vocês, obviamente. Considerando Bom, isso aí seria, na verdade, por parte. Isso aí isso é um aeroporto, não é isso? um aeroporto, Aeroporto. uhum. Bom, isso aí ilustra uma possível causa, né? Que seria uma oferta insuficiente, né? Você tem uma demanda muito grande, uma oferta muito pequena, entendeu? A oferta é pequena, insuficiente para suprir essa demanda. Com Exatamente. isso, automaticamente sobe. Sobe o quê? Se você tem muita demanda e pouca oferta, o valor de passagem Exatamente. seria o valor de passagem, a tendência dele é subir, né? Para tentar Exatamente. subir para controlar isso aí. Ou a gente pode dizer para o empresariado, ele aumenta para controlar ou ele aumenta para ganhar mais, já que ele sabe que tem, por exemplo, em 2012 foi um fenômeno muito interessante. Tem até aquela expressão que eles usam, não sei se é overflow, overload, eu não me lembro o nome técnico. O que algumas empresas aéreas começaram a fazer? Começaram a vender passagem acima da capacidade de assentos, considerando que muitos passageiros iriam cancelar. Vocês lembram desse fato ou não? Eu acho que eu recordo um pouquinho, E mais aí o ou que menos. acontecia? Às vezes acontecia dos passageiros não cancelarem o voo e não ter assentos mais. Assim, Assento. como é que eu compro um assento e não tem assento mais? É que as empresas estavam vendendo acima da taxa de assentos, propositadamente. Né? Isso é um exemplo que gerou vários processos, inclusive com essas empresas, né? Do ramo aéreo. O que acontece quando a demanda está maior? Qual que é a lógica da lei da demanda e oferta? Aumento de preços. Aumento de preço. O aumento de preço impacta no quê? Na, na diminuição da demanda. Na diminuição da demanda, mas o que o aumento de preço impacta no consumidor, muitas vezes? Entendi. É o poder de compra, né? Aí, na Poder de verdade, é como compra. se fosse, é como se o mercado começasse a controlar sobre isso aí para entrar num ponto de equilíbrio. Sim. E para a demanda, o que acontece quando há um aumento de preços? Naturalmente ela cai, né? A demanda Ela ela vai cai cair, porque o poder de compra diminui. Já não diminui. dá mais para eu viajar 2 vezes porque o preço da tarifa dobrou. Isso. O que acontece? Nós temos o quê? Um excesso. Pessoal, acho que tem um áudio aí. Um excesso de demanda gera muitas vezes o quê? Uma inflação de um determinado produto ou serviço. Né? Então, esse é um fato bastante interessante, que geralmente, quando há um aumento de demanda, esse demanda está acima da capacidade de oferta, nós temos um aumento de preço. Esse aumento de preço ocasiona o quê? Inflação. Por isso que muitos economistas vão dizer que como é que a gente combate a inflação? A gente tem que controlar o quê? A gente tem que controlar muitas vezes a demanda, né? E aí, de uma perspectiva um tanto quanto polêmica, alguns economistas vão defender, inclusive, o quê? Vão defender um conceito problemático que é o quê? Uma taxa de desemprego ideal. Alguns liberais vão dizer o seguinte: olha, ter uma taxa de desemprego é relativamente boa. Por que ter uma taxa de desemprego relativamente boa em determinadas condições? É como se fosse um controle de mercado, não é não? Exatamente. O que eu controlo quando eu tenho uma certa taxa de desemprego? O salário? Eu controlo o salário. As pessoas não vão receber. Logo, o que acontece com a compra de produtos ou serviços? Vão diminuir. Vão diminuir. E tende a equilíbrio de mercado. E aí eu equilibro o mercado. Ou seja, e aí eu evito o quê? O aumento desordenado dos preços, e esse aumento desordenado dos preços podem prejudicar grande parte da população. Aí, claro, né? Aí um crítico a essa ideia vai dizer o seguinte: olha, essa ideia de taxa de desemprego natural é ótima, desde que não seja eu o desempregado, né? Não sendo eu e ninguém da minha família, eu acho fantástico a gente ter uma taxa de desemprego. Aí, claro que um bom liberal vai responder: não, eu estou dizendo que a taxa de desemprego natural
Não é aquela taxa em que as pessoas vão passar fome, mas é exatamente aquele momento em que o empregado sai do trabalho e está na procura de um outro trabalho. Então, ter uma taxa de desemprego de 4 a 5% é sempre interessante, numa visão, né, nessa visão sustentada por William Phillips, né? Aí, claro, obviamente volta àquele ponto. Maravilha, desde que não seja eu, ou desde que eu esteja segurado, né, e esteja procurando outro emprego. Então, esse é um exemplo bastante interessante, que a gente pode pensar que isso não existe, mas há políticas públicas muitas vezes voltadas para determinadas taxas de desemprego, no intuito de controlar o quê? No intuito de controlar a inflação. Lembrando que essa dose, ela é como medicamento, né? Dependendo da dosagem, isso impacta negativamente nas questões eleitorais, né? Então, agora a gente está agora com uma taxa de desemprego a 15% no Brasil, e aí temos um fato interessante, nós estamos com a taxa de desemprego a 15%, e o que está acontecendo com a inflação? Ela está caindo? Subindo demais, Ela está subindo. muito. A gente está num período que é considerado um dos períodos mais sombrios da economia, que é o que a gente chama de estagflação. Economia Isso. estagnada com aumento de preços. É o pior dos dois mundos. E vai inflacionar mais ainda depois do que liberar o auxílio, né? Ou seja, causa, né? A oferta que o mercado tenha vai ser insuficiente. Aí temos, Automaticamente vai alterar a cadeia produtiva de praticamente tudo. sim, aí temos um fato interessante, né? Você está comentando aí sobre o auxílio emergencial que ele pode jogar a inflação para cima. Vamos pegar um exemplo interessante aqui, né? A inflação ela tem uma relação direta com a demanda. Então, o que acontece? Quando há um aumento de demanda e essa demanda excede a oferta, há uma tendência do mercado de aumentar os preços, o que gera inflação. Há um segundo aspecto que indiretamente ocasiona aumento da demanda, que é o que, muitas vezes? O governo imprimindo mais dinheiro, né? Que nada mais é do que, muitas vezes, essas políticas, como a gente está observando agora, auxílio. O que acontece com o auxílio? O que o governo está fazendo? Ele está emitindo mais moedas que estão circulando no mercado. Na verdade, agora ele está repassando os custos do próprio governo, né? Ele não está só imprimindo moeda, mas está repassando os custos orçamentários dentro do governo. O que Aí isso faz? ele está, na verdade, aumentando os gastos públicos, né? Que Sim, está aumentando os gastos automaticamente, públicos. igual você falou, quando você está emitindo dinheiro, está imprimindo dinheiro, automaticamente isso faz com que o poder de compra reduza, né? Ela está subindo e, na verdade, está reduzindo o poder na loja, está reduzindo o poder de compra, né? Aí temos um ponto exatamente, um debate interessante sobre esse ponto. Veja bem, duas visões antagônicas, né? Uma visão vai dizer o seguinte: olha, o que o governo está fazendo? Ele vai retirar custos dos gastos públicos, jogar numa política social. Essa política social vai repassar um dinheiro para a população. O que a população vai fazer com esse dinheiro? Tem uma escala exponencial de compra, De consumo. de consumo. Exatamente. Há um certo período de tempo, o poder de compra ele vai aumentar. Ele vai aumentar para as Ele pessoas vai que vão aumentar. receber o auxílio. Perfeito, essas Isso. pessoas vão consumir. O que vai acontecer com o empresariado quando eles estão vendo que está tendo o aumento do consumo? Repete, por favor, aí, Daniel. É, Ficou aqui? eu estava dizendo o seguinte: há um repasse do governo. Esse repasse do governo vai fazer com que pessoas aumentem o poder de compra. Né? Determinados grupos vão poder consumir. Essas pessoas consumindo, o que passa na cabeça do empresário? Produzir mais. Produzir mais. Quando ele resolve produzir mais, o que ele precisa para produzir mais? Investimento. Ele precisa de investimento. Se ele sabe que se ele produzir mais, ele vai vender mais, o que ele faz? Ele contrata pessoas. Quando ele contrata pessoas, o que ele está fazendo com as pessoas que estão desempregadas? Dando renda e emprego. Dando renda e emprego. Dando renda, o que ele está fazendo? Colocando mais pessoas no mercado com renda e que vão consumir mais. E quando as pessoas consomem mais, o que o empresário faz? Produz mais, contrata Produz mais. mais. O que está acontecendo com a economia nesse processo? Tá só evoluindo. Ela está crescendo. Então, o que nós temos nesse discurso? Nós temos nesse discurso, nessa interpretação, nessa tentativa, nessa hipótese, que
Um auxílio, ele tem um papel fundamental do ponto de vista econômico para o crescimento, porque o que ele faz? Quando há o auxílio aumenta a economia, a oferta, ela vendo o potencial de ganhar mais, ela aumenta a produção. Aumentando a produção, o que ela está fazendo? Ela está gerando mais emprego, mais pessoas entrando no mercado. E aí eu vou dizer que o auxílio é fundamental, que é o caso dos Estados Unidos, por exemplo, que o próprio Biden está colocando incentivo econômico, que é basicamente o valor do nosso PIB, né? Na casa de 1,8 trilhões de dólares na economia americana. Para quê? Para aumentar o quê? Aumentar a demanda, incentivando a oferta, para que a oferta produza mais, contratando mais pessoas, aumentando a economia. Tá? Uma clássica visão social-democrata. Essa é uma visão social-democrata. Agora, Oi? eu ia falar agora, Daniel, a visão social-democrata. Ela prega o quê? Que o Estado deve intervir no mercado, mas com uma visão de investimento. Ela intervir em um certo ponto, mas que depois que ela intervir, o próprio mercado tem condição de chegar a um ponto de equilíbrio. Isso, exatamente. E aí, claro, um ponto importante. O estímulo está onde? Está na demanda ou está na oferta, nesse caso em particular? O mercado está intervindo a partir de qual estímulo direto? Na demanda ou na oferta? O mercado está intervindo no poder de compra que está relacionado à demanda, certo? O Estado. Só que, exatamente. O Estado. Só que a consequência disso, que a oferta automaticamente, no modelo atual, ela vai ser pequena. Então, aí a questão do investimento, vão haver investimentos para micro, pequenos e grandes empresas para tentar aumentar o poder que seria a oferta. Na verdade, ele vai ter um aumento de oferta, entendeu? Isso. Agora vamos para o outro lado da moeda. Quem garante que o empresariado vai contratar mais? Quem garante? Ô, Daniel. Oi. Eu acho até que não vai contratar, porque sabe que é passageiro isso aí. E aí, se o empresariado não contrata pensando exatamente dessa forma, o que o empresariado vai fazer para lidar com a demanda excessiva? Vamos pegar um exemplo prático. Eu produzo feijão. Eu sei que vai vir um auxílio emergencial e que as pessoas de baixo poder aquisitivo poderão comprar mais feijões. Eu não vou aumentar minha capacidade de produção, porque eu sei que isso vai ser temporário. O que eu, enquanto empresário, posso fazer? Ele vai guardar, ele vai analisar o mercado, ele vai aguardar até faltar, quando faltar ele vai vender caro. Exatamente. O que ele está fazendo com a inflação se ele toma um comportamento desse? Ele está super inflacionado, esqueci o termo. Ele está causando quase uma hiperinflação. Isso, uma hiperinflação. E ele está jogando contra o mercado, ele está jogando contra a pátria, entre aspas, né? Mas ele vai dizer, a pátria o caramba, né? Eu não estou aqui para fazer trabalho social. Eu quero fazer dinheiro. Isso é ao cartel, né? Que o cartel também é uma causa de inflação, né? Não, mas nesse caso não é um cartel. Ele não está combinando com outros empresários de fazer isso. Ele simplesmente sabe que ele aposta, não é que ele sabe, ele aposta que o que vai acontecer? Que esse crescimento vai ser pontual. Então, esse é um exemplo interessante para dizer o seguinte: tudo é uma questão de aposta. Tratando de economia, tudo é uma questão de aposta. Nada garante que esse estímulo necessariamente vai controlar a inflação, né? Ou melhor, Daniel, nada garante que o empresariado vai produzir mais. Ele pode fazer exatamente isso. Ele pode segurar o produto e aumentar o preço. Vou trazer um caso. Pode falar, por gentileza. Só falando aqui, saindo um pouco fora do assunto, falando em cartel e inflação, você não acha que no Brasil o tráfico influencia muito, não, por ser um dinheiro sujo, que é milhões por dia que gira no tráfico e não paga imposto, esse dinheiro não, na verdade não é limpo, então é uma quantidade grande que não vai ter retorno para o governo de certa forma, que não pode ser apresentado de qualquer maneira. Aí que tem um fato interessante. Claro que, cuidado com o que vocês vão interpretar o que eu vou dizer. O mercado ilegal, numa expressão politicamente incorreta, o
mercado negro, né, em politicamente incorreta, porque reforça estigmas, ele movimenta muita economia, né? O governo não tem uma arrecadação direta, mas ele tem uma arrecadação indireta. Porque quando eu tenho um mercado ilegal, por exemplo, de drogas, o que eu estou fazendo com as pessoas que trabalham no ramo de drogas? É até um absurdo o que eu estou dizendo, mas isso é real. O que eu estou fazendo com toda aquela cadeia produtiva? Eu estou Não gerando entendi, emprego. Daniel. Oi? Qual que foi a pergunta? Pergunta é, vamos pegar um mercado ilegal de drogas, por exemplo. O que eu estou fazendo com toda uma cadeia produtiva quando eu não estou tributando a droga, né? Eu produzo aqui em casa, sei lá, maconha, vendo, o governo não está tributando. Mas como é que o governo está ganhando dinheiro em cima disso? Ou ele não está ganhando dinheiro? Eu acho que ele tá ganhando, mas ele tá ganhando bem menos do que se o dinheiro pudesse ser Claro, apresentado. com O canto que ganha certeza. milhões não pode comprar uma casa que vai ser tributada todo ano, um carro que vai ser tributado todo ano. Então, eu acredito que é tributado, mas de forma bem pequena. Exatamente. É claro que a gente teria que fazer um custo social, né? Se o tráfico, as mortes oneram o sistema de saúde ou não. A gente teria que fazer esse custo social, obviamente, né? Para poder fazer esse tipo de estudo. Mas tem vários estudos no campo da economia que mostram que esses mercados ilegais, entre aspas, eles são benéficos, entre aspas, tá? Não estou dizendo que são bons ou ruins. Estou dizendo que do ponto de vista econômico ele movimenta toda uma economia, né? Então, uma estrutura de tráfico ele movimenta toda uma cadeia produtiva. Exemplo disso é que a gente vê o avanço aí, por exemplo, do tráfico numa perspectiva internacional. Você acha que uma pessoa que coloca a vida dela em risco, sabendo que a chance dela morrer é muito grande, ela faz isso porque ela é simplesmente burra ou porque ela faz um cálculo de custo de oportunidade e segue um lema cantado, né? Por uma frase do MC Racional que dizia o seguinte, né? É mais fácil viver pouco como rei do que muito como um mané. Você acha que não há essa análise de cálculo de um menino da periferia? E esse eu já ia citar. Não estou defendendo, pelo amor de Deus, pessoal, não me interpretem mal, não estou defendendo o tráfico de drogas, não estou dizendo que esse jovem de 12 anos que vai morrer aos 15, ele tem que ser feliz só 2 anos, não estou defendendo nada disso. Estou dizendo que há um custo de oportunidade. As coisas são mais complexas, né? E esse mercado informal e esse mercado ilegal, ele é um mercado. Então ele movimenta setores. Agora, a gente teria que analisar o impacto social disso para o custo de saúde e assim vai, né? Logicamente, né? Para poder dizer se a contabilidade é positiva ou negativa. Para a segurança pública, que onera o custo de segurança pública e tudo. Pensando por esse lado de ser positivo, também tem uma grande quantidade de profissão, né, que depende do mercado ilegal. Com Depende, certeza. entre aspas, né? O Com certeza. promotor, o jornalista. Exatamente. Com certeza. Sem sombra de dúvidas. Esse movimento é uma cadeia, né? Uma cadeia, literalmente uma cadeia, né? Mas enfim, agora a gente tem que analisar se do ponto de vista econômico isso é viável para o Estado ou não, porque obviamente esse sistema penitenciário nosso ele envolve um custo altíssimo, né? Principalmente por essa política antidrogas, que é um ponto interessante de se assistir, né? De se debater, né? Até onde a gente deve seguir com essa política antidrogas aí, como é adotada no país, que nos Estados Unidos é o modelo que a gente segue, né? E que, inclusive, é a maior sistema prisional do mundo. É uma questão, um debate político, inclusive, sobre. Tá? Mas, enfim, voltando à questão da inflação que a gente estava dizendo, isso é um fato interessante. O que acontece com a emissão do auxílio emergencial? Isso pode ocasionar uma faca de dois gumes. Ela pode contribuir para o aumento da economia e crescimento, como ela pode contribuir para o aumento da demanda e aumento dos preços, né? Já que se a oferta não conseguir atender a demanda, ou se a oferta achar que não vale a pena apostar nisso, os preços aumentam mais. E aí um bom liberal vai dizer o seguinte, o que um bom liberal vai dizer? Não, o estímulo ele não tem que estar na demanda. Onde tem que estar o estímulo? Na oferta. Porque se a gente controla a oferta, a gente controla a demanda. Então a gente tem que incentivar o quê? Os empresários, diminuindo impostos, trazendo incentivos para os empresários, reduzindo o custo de mão de obra, porque um empresariado controlado, né, no sentido de custos e tudo mais, a gente controla a inflação, já que é o empresariado que determina os produtos e serviços. Né? Essa é uma visão liberal. Aí, claro que o social-democrata vai rebater isso, vai dizer o seguinte, ó, bacana, muito bonito, mas me fala que empresariado que tem noção de senso social, que está preocupado com nação.
né? Deixe tudo na mão do empresariado para ver o que está acontecendo, né? E aí a gente tem um caso bem interessante, que vocês devem estar acompanhando aí na mídia. Os semicondutores. Não sei se vocês viram, foi até debate essa semana aí. O que está acontecendo? Hoje os semicondutores são itens fundamentais para celulares, para videogames, para computadores, para carros. Vocês observaram que várias empresas do setor automobilístico vão parar com a produção agora. Vocês viram, né? Eu vi sim, estou acompanhando. Acho que é a primeira vez na história que a gente vai ver um processo em cadeia do setor produtivo parando a produção de carro. O ponto é, por que essas empresas, acho que até a Toyota fez um anúncio ontem, por que essas empresas estão querendo parar a produção? Por 60 dias, 90 dias. E que é uma coisa apocalíptica, obviamente, porque gera desemprego, enfim, né? O que está acontecendo com o setor automobilístico? Eles não estão conseguindo vender carro? Na verdade, é o custo, né? O custo de produção. Por que o custo de produção está alto? É porque é aquela questão, eles têm quantidade X de produtos para gerar um carro. Só que o aumento da inflação, isso aí, talvez no setor automobilístico, como, na verdade, tem quase, praticamente, não é todo mundo, o poder de compra de carro, na verdade, se você for analisar bem, ele abaixou, porque tem uma grande crescente, tá, que você vê que você pode analisar que a classe mais baixa, ela está aumentando. Então, se a classe mais baixa está aumentando, o poder de compra em relação ao carro é muito alto, não vão ter o poder de compra. Então, na verdade, e além do custo de produção, até um custo final, e com as variáveis inflações de produto, que às vezes pode ser inflacionado, o ferro é o mesmo, ferro, aço, essas coisas. Olha o valor que eles estão. Uhum. Então, um carro vai ficar muito caro, mas como é que eles vão produzir, gastar uma nota preta para manter uma cadeia produtiva, sendo que lá na frente ele não vai ter um poder de compra, não vai ter poder de compra, não vai ter quase ninguém que vai comprar. Ou, concluindo, ou eles podem ter uma demanda muito grande de carro que eles acreditam, vamos parar a produção, porque isso aqui não vai ser vendido mesmo, ou a gente tem isso aqui no estoque, vamos guardar. Exatamente. O que está acontecendo? Você ilustrou o cenário. O que está acontecendo? O setor empresarial está analisando que os custos aumentaram tanto que a produção do carro pode se tornar inviável para a comercialização. E um dos fatores centrais desse processo está sendo o quê? O custo dos semicondutores. E aí temos um fato interessante. O que está acontecendo? O mercado de semicondutor no Brasil não, no mundo, né? No Brasil importa, né? Ele é basicamente monopolista. São poucas empresas no mundo que produzem semicondutores. E o que está acontecendo com a demanda de eletrônicos no período de pandemia? Aumentou ou diminuiu a demanda de eletrônicos? Ela aumentou substancialmente. Aumentou substancialmente, está faltando semicondutor no mercado. O que o setor que produz semicondutor está fazendo? Está produzindo mais semicondutor? Eles aumentaram o preço para poder segurar o mercado. Exatamente. E eles estão aumentando o preço. E aí está numa guerra de preços. Se ele está aumentando o preço, o que essas grandes empresas estão querendo fazer agora para responder a esse aumento de preços? Elas estão aceitando, essas grandes empresas, o aumento de preços elevados de semicondutores? Ô, Daniel, Oi. eu não sei se fez pensar aqui. Essa semana, a Scania, Volvo e Mercedes pararam de produzir caminhão no Brasil justamente por falta de peça. O que deve ser por causa desse aumento do preço alto. Eles não estão querendo investir para poder, por causa do retorno. Exatamente. Sim, eles estão num processo de guerra. O que essas grandes empresas estão falando? Nossa, está aumentando demais o preço do semicondutor, então a gente vai parar de comprar. Né? Então, esse é um exemplo que mostra como que é complexo a lógica da economia e como que essa lei de oferta e demanda ela não se regula tão simples assim. Ela pode se regular, mas há um preço social muito alto sobre esse custo. Né? E esse custo social é um custo político e quem está no Estado, obviamente, compreende o risco desses fatores. Isso é um exemplo para mostrar o seguinte, a variável que nós estamos trazendo aqui. Não só o excesso de demanda aumenta a inflação, o aumento dos custos de produção, que são repassados para o consumidor, jogam o quê? Os produtos lá para cima. E aí temos um fato interessante. Por que a inflação no Brasil está tão alta?
Um dos fatores é a taxa de câmbio. O que está acontecendo com o real? O real brasileiro ele foi a moeda que mais desvalorizou agora neste ano, em escala mundial. A desvalorização do real faz com que grande parte dos produtos ou serviços brasileiros que precisam de insumos e matéria-primas de importação tenham um aumento de custo. E esse aumento de custo faz com que o empresariado repasse para a demanda, a oferta repassa para a demanda, esse aumento de preço. Então, uma taxa de câmbio, que a gente vai ter aula sobre isso, uma taxa de câmbio desvalorizada, ela é interessante para quem exporta. Uma taxa de câmbio hiper desvalorizada, ela é péssima para o mercado interno, que depende de produtos ou serviços ou matérias-primas que vêm da importação. E aí o que está acontecendo? Uma pressão inflacionária gigantesca que nós estamos observando. Ou seja, a taxa de câmbio é uma variável que influencia no aumento dos custos de produção e os aumentos de custos de produção causam inflação. Tá? Esse é um fato bastante interessante de como que isso explica, por exemplo, o aumento de preço de vários produtos, inclusive produtos agrícolas que a gente está observando, né? Por causa da cotação em dólar. O próprio preço do combustível, que está sendo cotado em dólar, com a moeda desvalorizada, o que acontece com o preço do barril de petróleo no Brasil, né? Ele aumenta. E aí isso é repassado pelas refinarias. E o preço do combustível aumenta para o consumidor. Porque está relacionado, muitas vezes, a esse aumento de custos, vinculado a uma política, muitas vezes, de taxa de câmbio. Foi o exemplo que eu comentei, né? A gente tem comentado aqui igual do gado gordo, né? O aumento do preço da soja, que é cotado internacionalmente, faz com que o farelo de soja e milho eleve o custo da ração, que eleva o custo do gado. Elevando o custo do gado, isso é repassado para o consumidor no aumento de preços. Ou seja, toda uma cadeia de custos, taxa de câmbio, interferindo no quê? Na inflação. Tá clara essa linha de raciocínio, pessoal? Creio que sim. Claro que a gente vai discutir uma outra aula os conceitos fundamentais de taxa de câmbio, tá? Estou adiantando alguns conceitos aqui, né? Então a gente tem demanda como um fator fundamental, a gente tem a questão das políticas sociais, muitas vezes, de emissão de moedas, como um fator que pode ocasionar impacto na demanda, na demanda, que pode ocasionar impacto na inflação. A gente tem uns aumentos de custo, e aqui o processo não está na demanda mais, mas está na oferta. A gente tem, na oferta ainda, a ideia de cartéis e fraca concorrência, que é o caso dos semicondutores, por exemplo. O que acontece quando o mercado ele é formado por monopólios ou oligopólios, igual vocês estão comentando? São eles a oferta que determina o preço, não é mais a demanda, porque não tem concorrência ou fraca concorrência. E aí o que acontece? Aumento desordenado de preço. Se a oferta resolve se unir para escolher o preço. Isso gera inflação. Né? É o caso de semicondutores, exemplo que eu acabei de ilustrar aqui, que a categoria de semicondutor resolveu, né, tá nessa guerra de preços aí. Isso eu estou falando em escala mundial, não estou falando num fenômeno brasileiro, não. Afeta aqui a nós, mas é em escala mundial. Né? E nós temos, por exemplo, o caso da agronomia, das ciências agrárias, isso é muito comum, um problema de safra. Né? Um problema de safra interfere no quê? Na oferta de um produto que vai ocasionar o quê? Aumento inflacionário. Tá? Um outro fato interessante é a questão do aumento dos gastos públicos, que é o que a gente está observando. Né? O aumento dos gastos públicos ele pode ocasionar um aumento inflacionário, porque muitas vezes o aumento dos gastos públicos joga mais dinheiro na economia. Jogando mais dinheiro na economia, isso tende a aumentar a demanda. Agora, o ponto é o seguinte, né? Com a taxa de desemprego, agora vamos inverter a análise, né? Uma taxa de desemprego 15% aqui no Brasil hoje. Um empobrecimento da população. E aí? O que a gente faz? Deixa a livre oferta e demanda regular o mercado? Que político quer arcar esse custo social? De deixar, não, vamos deixar o livre mercado falar e vamos deixar a população, às vezes, passar fome, para que, passando fome, pressione o empresariado. Vem, né? Quem vai bancar esse custo político? Né? Então, esse é um ponto. Né?
que é muito complicado quando a gente analisa esses modelos ideais de economia, dizer, é muito simples, é só deixar o mercado se autorregular. Vamos pegar um exemplo simples, né? Vocês devem estar acompanhando na mídia aí vários editoriais dizendo o seguinte, olha, é um absurdo isso que o governo está fazendo de querer controlar o preço do petróleo, porque o petróleo ele tem que seguir a lei da oferta e demanda. Ele não tem que ser controlado pelo governo. Aí eu pergunto para vocês, que governo que vai arcar uma greve de caminhoneiros que pode decidir a vida política, seja governo estadual ou federal, né? Que a disputa é estadual e federal. Que governo que vai arcar esse custo político? Mantendo o ideal da lei, oferta e demanda no mercado. O prejuízo é bem maior, né? Pro político, o prejuízo é bem maior. Sim. E aí tem outro fato interessante. Um bom político vai dizer o seguinte, pera lá, bonitão, né? Você está vindo com esse discurso aí de lei de oferta e demanda, não se esqueça que o setor de petróleo, ele não é um setor de concorrência perfeita, ele é um setor de cartel. Nós temos 10 empresas que dominam o setor de petróleo no mundo. Então você vai me dizer que no setor que já não existe lei da oferta, porque esse setor é monopolista, eu devo seguir a lei da oferta e demanda, que favorece, na verdade, a oferta? E aí, mais uma vez, a gente cai nessa discussão liberal social-democrata. Ou seja, é muito mais complicado do que se imagina. É muito simples. É só deixar o mercado regir. Pera lá. Será que esse mercado é de livre concorrência? Né? Então, esse é um outro exemplo para ilustrar os conflitos entre as questões de aumento de gastos públicos, de inflação, né? E nós temos, por último, uma outra variável muito importante nesse processo, que é a taxa de juros, que vai ser o tema da nossa aula de hoje. O que é a questão da taxa de juros? Né? Qual que é a relação da taxa de juros com a inflação? Pergunto para vocês, o que aconteceu com a taxa de juros oficial agora esse último mês? A taxa Selic, que a gente vai ver hoje, que é a taxa oficial. Ela aumentou, se manteve a mesma ou diminuiu? Ela aumentou, está 4,4. Ela aumentou. Ela teve aumento de... Não, ela teve aumento de 75. Ela está 2,75 a taxa de juros. A taxa de juros. A Selic está 2,75. O que acontece com esse aumento da taxa Selic? O que o governo está tentando fazer? Controlar o quê? Quando eu aumento a taxa de juros, o que eu estou fazendo no mercado? Esse é o tema da aula de hoje, tá? Só para adiantar. Quando tem taxa de juros alta, a taxa de juros alta, quem tem dinheiro, entre aspas, guardado, ele não vai esquentar a cabeça, não. Ele vai ganhar com isso. Beleza. Ele está tentando controlar a inflação. Como é que eu controlo a inflação? Quem está investindo fora, volta a investir aqui dentro. Eu começo a trazer dinheiro para dentro, trazer dólar para dentro do país, muitas vezes. Trazendo dólar para dentro do país, eu estou controlando o câmbio, eu tento diminuir a desvalorização do câmbio. Esse é um fenômeno. E o fenômeno 2, com o aumento da taxa de juros, o que eu faço muitas vezes com o crédito na praça? Se os juros aumentou, o que acontece com o crédito? Aumenta. Aumenta. Se aumenta, a demanda fica mais interessada em pegar crédito para comprar ou não? Com certeza. O que eu estou fazendo com a demanda? Eu estou diminuindo a demanda, porque não está interessante pegar dinheiro para comprar. A taxa aumentou, o crédito está mais caro. Para que eu vou pegar dinheiro se o crédito está mais caro? Um exemplo simples disso. 0,75 de aumento, provavelmente vamos ter outros aumentos agora no ano. O que acontece com aquele indivíduo da classe média que estava construindo casa com taxa de juros? Se começa a aumentar a taxa de juros, o que acontece com o crédito do setor imobiliário, de um modo geral? O que os bancos vão fazer? Quem está construindo para. Quem está construindo para. O que a gente está fazendo com o aumento desordenado de preços? Tentando diminuir a inflação, controlando o quê? A demanda, tá? Então, a taxa de juros, a gente vai ver isso agora, né, que é o nosso próximo tema, ela tem um peso fundamental nessa balança com a inflação, porque eu faço com que a demanda diminua o consumo. Olha,
O crédito não está tão bom assim para vocês ficarem construindo. Se alguém de vocês fez alguma reforma, comprou algum item nesse último ano na construção civil, está vendo que os preços estão explodindo na construção civil. E está explodindo, um dos motivos é pelo excesso de demanda. Quando eu aumento a taxa de juros, eu começo a controlar um pouco essa demanda. Claro que vão ter economistas que vão dizer o seguinte: não, mas isso não vai afetar tanto, porque há uma taxa confortável já existente do que é cobrado no âmbito da construção civil. Então, por exemplo, um funcionário público hoje, ele consegue pegar, por exemplo, um financiamento de 7% ao ano, sendo que a Selic agora está 2,75%, né? Então tem um conforto grande aí entre o juros oficial e a taxa Selic, né? Que a gente vai ver isso agora. Mas, como vocês comentaram bem, a taxa de juros ela tem um papel fundamental no controle da inflação. Principalmente porque o aumento da taxa de juros contribui para o quê? Para a entrada de novos investidores no Brasil em dólar, e isso resolve o quê? Um problema de câmbio vinculado ao aumento de custo de produção, que tem sido uma variável que tem pressionado muito o Brasil nesses aumentos desordenados de preços aí. Pessoal, alguma observação, algum comentário, algum exemplo que vocês querem trazer, alguma problematização sobre as causas da inflação, de um modo geral? Claro, isso aqui é uma introdução, né? Mas assim, uma noção básica de causas de inflação. Beleza? Tá ótimo. Então, eu vou dar uma parada aqui, só para finalizar esse conteúdo nosso.